E se eu te dissesse que escutar o Salmo 23 pode abrir as portas do dinheiro na sua vida de uma forma que você jamais imaginou? Você está prestes a descobrir um segredo espiritual que foi mantido oculto por gerações. Uma verdade tão poderosa que, quando ativada corretamente, tem o poder de transformar completamente a sua realidade financeira ainda hoje. Não estamos falando de uma simples leitura bíblica, mas de um código espiritual que, quando proclamado da maneira certa, desbloqueia cofres celestiais e força o universo a conspirar a seu favor, trazendo dinheiro, oportunidades de ganhar dinheiro e portas financeiras que pareciam impossíveis de abrir. Nos próximos minutos você vai entender por que o Salmo 23, quando usado como decreto de autoridade e não como súplica comum, tem o poder de atrair recursos financeiros de forma imediata. Você vai descobrir que existe uma diferença brutal entre pedir e decretar, entre suplicar e ordenar. E quando você compreende essa diferença e aplica o método correto, o dinheiro que parecia distante começa a se manifestar de formas inesperadas. Contas bancárias recebem depósitos sem explicação. Oportunidades de financiamento surgem do nada. Propostas de empréstimo são aprovadas. O cartão de crédito que estava negado é liberado. A chance de comprar aquele carro finalmente aparece. Mas atenção! Este não é um vídeo comum e o que vou revelar não é uma oração qualquer. Estamos falando de um caminho espiritual profundo que culminará em algo tão poderoso que transformará para sempre a sua relação com o dinheiro e com a abundância. Poucos tiveram acesso a este conhecimento porque ele foi escondido justamente porque transforma realidades. Quando você ativa esse poder do jeito certo, as barreiras financeiras desmoronam. O dinheiro que estava preso é liberado e a prosperidade começa a fluir como um rio que transborda. Você já imaginou acordar amanhã e descobrir que uma porta financeira se abriu, que o dinheiro que você tanto esperava finalmente chegou, que a oportunidade de ganhar dinheiro que parecia impossível bateu à sua porta? Isso não é fantasia, é o resultado de quem compreende e ativa o verdadeiro poder do Salmo 23 como decreto de autoridade espiritual. E nos próximos minutos você vai aprender exatamente como fazer isso. Mas antes de receber esse decreto, você precisa entender por que ele não é uma oração comum. Escreva agora nos comentários seu primeiro nome para ativar o poder dessa bênção. Esse é o primeiro passo para que o céu reconheça você como alguém que está pronto para receber. Ao escrever seu nome, você está declarando perante o mundo espiritual que decidiu deixar a escassez para trás e abraçar a abundância que Deus preparou para você. Seu nome nos comentários é como uma chave que gira a fechadura do cofre celestial. O que você está prestes a descobrir vai muito além de palavras bonitas ou promessas vazias. Estamos falando de um método espiritual que já mudou a vida financeira de milhares de pessoas ao redor do mundo. Pessoas que estavam afogadas em dívidas e hoje vivem na abundância. Pessoas que não conseguiam aprovar um financiamento e hoje compram o que desejam. Pessoas que viviam no vermelho e hoje têm suas contas bancárias repletas. E tudo isso porque descobriram o segredo que está escondido no Salmo 23, quando ele é usado não como súplica, mas como decreto de poder absoluto. E sabe qual é o maior segredo de todos? O dinheiro não está longe de você. Ele está retido, bloqueado por forças invisíveis que precisam ser quebradas através de um decreto espiritual poderoso. E esse decreto existe, ele é real e ele funciona. Mas para que ele tenha efeito máximo na sua vida, você precisa compreender a diferença fundamental entre oração comum e decreto de autoridade. E é exatamente isso que vou revelar agora. Você já entendeu que não estamos diante de uma oração comum, mas de algo muito maior. A diferença entre continuar na escassez e entrar na abundância está em uma única palavra: autoridade. Durante anos,
Fomos ensinados a pedir, a suplicar, a implorar por migalhas, enquanto nos esquecemos de que fomos criados para reinar, para governar, para decretar. Quando você transforma o Salmo 23 de uma oração passiva em um decreto ativo de autoridade espiritual, você deixa de ser um pedinte e passa a ser um comandante das suas finanças. O Salmo 23, quando proclamado como decreto, não é uma súplica ao céu esperando que um dia talvez você seja ouvido. É uma ordem divina que força as portas espirituais a se abrirem imediatamente, liberando o dinheiro que estava preso, desbloqueando oportunidades de ganhar dinheiro que estavam escondidas e atraindo recursos financeiros que pareciam impossíveis. A diferença é brutal. Pedir é esperar que alguém tenha pena de você. Decretar é tomar posse do que já é seu por direito divino. Hoje não pedimos mais. Hoje decretamos. Hoje não suplicamos mais. Hoje ordenamos. E quando você proclama o Salmo 23 como um decreto de autoridade, o mundo espiritual é obrigado a responder. As contas que estavam bloqueadas começam a ser pagas. O financiamento que era negado é aprovado. O empréstimo que parecia impossível surge de forma inesperada. O cartão de crédito que estava cancelado é reativado. A oportunidade de comprar aquele carro que você tanto sonha finalmente se manifesta. O tempo da súplica acabou. Agora é o tempo da autoridade. Você não foi criado para mendigar. Você foi criado para sentar no trono da abundância e decretar prosperidade sobre sua vida. E quando você assume essa posição de comando espiritual, usando o Salmo 23, não como lamento, mas como espada flamejante que corta correntes e abre cofres celestiais, o dinheiro que estava distante começa a se aproximar de forma acelerada. Você passa a ser um ímã de prosperidade, atraindo recursos de todos os lados. E sabe o que mais? Sua voz tem peso no mundo espiritual. Cada palavra que você declara com autoridade ressoa nos céus e força o universo a reorganizar as circunstâncias a seu favor. Quando você proclama com convicção que as portas do dinheiro estão abertas na sua vida, anjos são enviados para executar esse decreto. Quando você ordena que a escassez se afaste, demônios da miséria são obrigados a recuar. Sua boca não é apenas um órgão físico, ela é um martelo de decreto que bate na bigorna celestial e forja a realidade que você deseja. O Salmo 23, transformado em decreto de autoridade, é como um trovão celestial que ecoa por toda a dimensão espiritual, anunciando que você não aceita mais a pobreza, não aceita mais a escassez, não aceita mais as portas financeiras fechadas. E quando esse trovão ressoa, o céu responde abrindo comportas de abundância que jorram dinheiro sobre sua vida. Não é magia, não é sorte, é princípio espiritual de causa e efeito. Você decreta com autoridade, o céu responde com provisão. Mas aqui está algo crucial que você precisa saber. Este decreto é apenas o primeiro passo, a primeira camada de autoridade espiritual. O que você vai descobrir à frente vai amplificar esse poder de forma exponencial, multiplicando os resultados e acelerando a manifestação do dinheiro na sua vida. A autoridade que você está assumindo agora é a fundação sobre a qual será construído um império de prosperidade. E esse império começa hoje, com você proclamando o Salmo 23 não como súplica de um derrotado, mas como decreto de um vencedor. Escreva agora nos comentários seu primeiro nome para ativar o poder dessa bênção e marcar no mundo espiritual que você assumiu a posição de autoridade. Seu nome nos comentários é um pacto visível de que você não é mais escravo das circunstâncias financeiras, mas senhor sobre elas. É uma declaração pública de que você escolheu a abundância em vez da escassez, a fartura em vez da miséria. E quando o céu vê essa declaração, anjos são despachados para trabalhar em seu favor, trazendo o dinheiro que você decretou.
mas autoridade sem selo não se sustenta. E o selo começa com os atos de fé visíveis que você está prestes a realizar. Prepare-se, porque o próximo passo vai transformar sua interação comigo não em um simples vídeo, mas em um ritual espiritual poderoso que marca sua entrada definitiva no território da prosperidade divina. Todo decreto exige um selo. Sem ele, a autoridade não se sustenta, não se firma, não se manifesta completamente no plano físico. O selo espiritual é a ponte entre o mundo invisível, onde o decreto foi proclamado, e o mundo visível, onde o dinheiro se materializa. E esse selo começa agora com atos de fé concretos que você vai realizar não como uma obrigação, mas como parte essencial do ritual de ativação da prosperidade que está sendo liberada sobre sua vida. O primeiro ato de fé que sela o decreto do Salmo 23 é o seu like neste vídeo. Mas atenção, esse não é um simples clique de curtida. É muito mais do que isso. Quando você toca naquele botão, você está assinando no mundo espiritual o contrato da abundância. Você está dizendo aos céus: eu aceito a prosperidade, eu tomo posse do dinheiro que está sendo liberado, eu abro as portas financeiras da minha vida. O céu está observando sua resposta agora. Cada like é interpretado como um sim definitivo para a manifestação do dinheiro na sua vida ainda hoje. O segundo ato de fé, que fortalece o selo, é escrever nos comentários: eu tomo posse do Salmo 23, que abre as portas do dinheiro na minha vida. Esta não é apenas uma frase, é uma declaração de posse espiritual. Ao comentar, você está deixando uma marca pública da sua decisão de abandonar a escassez e abraçar a fartura. Seu comentário se torna uma bandeira fincada no território da prosperidade, anunciando para todos os principados e potestades celestiais que você não é mais um pedinte, mas um herdeiro que toma posse da herança de abundância. O dinheiro que você decretou começa a se mover em sua direção quando você marca essa posição publicamente. O terceiro ato de fé que amplifica o selo é a sua inscrição neste canal. A inscrição é a chave que te coloca dentro da corrente de prosperidade divina que flui através de cada vídeo, através de cada palavra, através de cada decreto pronunciado aqui. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um canal, você está entrando oficialmente em uma rede espiritual de pessoas que estão atraindo dinheiro, desbloqueando financiamentos, aprovando empréstimos, comprando carros, liberando cartões de crédito e vivenciando milagres financeiros diariamente. Sua inscrição é um pacto de continuidade que diz ao universo: eu estou comprometido com a prosperidade, eu estou alinhado com a abundância. E o quarto ato de fé que sela completamente o decreto é o compartilhamento deste vídeo. Quando você compartilha, você se torna um canal de bênção para outros. E existe uma lei espiritual inquebrantável. Quanto mais você espalha a prosperidade, mais ela se multiplica em sua própria vida. Ao compartilhar este decreto poderoso do Salmo 23, você está plantando sementes de abundância que retornarão a você multiplicadas por 100. O dinheiro que você ajuda outros a receber voltará para você em proporções ainda maiores. Compartilhar não é apenas generosidade, é estratégia espiritual de multiplicação financeira. Mas tem algo ainda mais importante que você precisa saber. Existe um aplicativo chamado Riqueza e Prosperidade Divina que está disponível para você. O link está no primeiro comentário fixado. Lá dentro, você encontrará decretos diários, orações poderosas de prosperidade e ferramentas espirituais que vão manter o fluxo de dinheiro constante na sua vida. Não pause este vídeo agora. Continue assistindo até o fim e depois acesse o link. O aplicativo é seu reforço espiritual para garantir que o dinheiro que está sendo liberado hoje continue fluindo todos os dias. Esses 4 atos de fé, like, comentário, inscrição e compartilhamento, não são marketing, são rituais espirituais. Cada um deles
é uma peça do quebra-cabeça que forma o selo completo do decreto. Sem esses atos, o decreto fica incompleto. A autoridade não se firma totalmente e a manifestação do dinheiro pode ser bloqueada. Mas quando você realiza todos eles com fé e convicção, você cria um escudo espiritual impenetrável ao redor das suas finanças, garantindo que nada nem ninguém poderá impedir que o dinheiro chegue até você ainda hoje. O seu like é mais do que um clique. É a sua mão assinando no mundo espiritual o contrato da abundância. Seu comentário é mais do que palavras digitadas. É sua voz ecoando nos céus declarando posse sobre a herança financeira. Sua inscrição é mais do que seguir um canal. É abrir um portal permanente de prosperidade na sua vida. Seu compartilhamento é mais do que divulgar um vídeo. É plantar sementes de dinheiro que brotarão multiplicadas. Realize esses atos agora com consciência espiritual, sabendo que cada um deles é um tijolo na construção do templo da sua prosperidade. E ao selar este pacto com essas atitudes visíveis, algo ainda mais profundo acontece. A sua identidade começa a mudar. Você não é mais quem era. Algo está sendo transformado dentro de você neste exato momento. E essa transformação é a chave para que as portas do dinheiro se escancarem de uma vez por todas. Ao selar o pacto com suas atitudes visíveis, algo profundo começou a mudar dentro de você. A sua identidade antiga está morrendo e a verdadeira identidade está emergindo. Durante anos, você foi condicionado a se ver como alguém que não merece, alguém que precisa implorar, alguém esquecido pelas bênçãos financeiras. Mas essa é uma mentira que foi plantada em sua mente para mantê-lo preso na escassez. Hoje, essa identidade falsa está sendo despedaçada e em seu lugar está nascendo a identidade de herdeiro, de realeza, de alguém que tem direito legal à abundância. O Salmo 23 não é apenas um decreto que abre portas do dinheiro. Ele é uma declaração de quem você realmente é. Quando Davi escreveu, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", ele não estava pedindo, ele estava afirmando uma identidade. Eu sou filho do rei. Eu sou herdeiro do dono de todo o ouro e prata. Nada pode me faltar porque meu pai possui tudo. E quando você proclama isso, não como um desejo, mas como uma verdade absoluta, sua identidade se transforma instantaneamente de mendigo para príncipe, de órfão para filho amado, de vítima das circunstâncias para embaixador do reino celestial. Se antes você se via como esquecido, hoje o Salmo 23 te veste como guerreiro e herdeiro pronto para receber a abundância que chega ainda hoje. Você não implora mais por migalhas. Você senta à mesa do banquete onde o dinheiro é servido em taças de ouro. Você não se rasteja mais diante das impossibilidades financeiras. Você caminha de cabeça erguida, sabendo que cada porta de prosperidade se abre diante da sua nova identidade. Você não é mais escravo das dívidas. Você é senhor sobre suas finanças, decretando que todo empréstimo seja aprovado, todo financiamento seja liberado, todo cartão de crédito seja desbloqueado, toda oportunidade de comprar aquele carro se manifeste. Das cinzas de quem você era, nasce agora quem você realmente é, um filho amado do Altíssimo, com direito legal a toda a herança de prosperidade que foi preparada desde a fundação do mundo. Imagine um manto de realeza sendo colocado sobre seus ombros neste exato momento. Esse manto carrega a autoridade dos céus e quando você o veste, até os demônios da miséria tremem e recuam. Imagine uma coroa de ouro sendo colocada sobre sua cabeça. Essa coroa simboliza que você não governa apenas sua vida, mas governa também sobre as circunstâncias financeiras que antes te governavam. Essa transformação de identidade não é simbólica, ela é real e poderosa.
Quando você para de se ver como vítima e começa a se ver como vitorioso, o universo reorganiza as circunstâncias para refletir essa nova identidade. O dinheiro que estava longe se aproxima porque agora ele reconhece você como alguém digno de possuí-lo. As oportunidades de ganhar dinheiro que passavam despercebidas agora saltam aos seus olhos porque você se vê como alguém preparado para aproveitá-las. Os bloqueios financeiros que pareciam intransponíveis agora se desfazem porque você se posiciona como alguém que tem autoridade para removê-los. E aqui está algo poderoso. A fé é mais forte quando compartilhada. E é por isso que queremos te convidar a dar um passo a mais e se tornar membro da nossa comunidade. Além de todas as vantagens exclusivas do canal, ao se tornar membro, você será envolvido por um manto de proteção e carinho. Garantimos que o seu nome estará em todas as preces diárias, feitas com muito amor e devoção por nosso grande grupo de oração. Venha fazer parte deste círculo de bênçãos e intercessão. Toque em Seja Membro, que está logo aqui abaixo do vídeo, e sinta o poder da oração em sua vida. Quando seu nome é mencionado diariamente nas orações, as portas espirituais se abrem ainda mais rápido, o dinheiro flui ainda mais abundante. Você não é mais um pedinte que implora por sobras, você é um rei que decreta a abundância. Você não é mais um devedor sem saída, você é um herdeiro com direito a receber restituição multiplicada. Você não é mais alguém que aceita a escassez como destino, você é alguém que atrai prosperidade como um imã divino. Essa é a sua nova identidade, e ela está sendo selada agora no mundo espiritual através do poder do Salmo 23, proclamado como decreto de autoridade. E é essa nova identidade que acende a primeira chama da coragem dentro de você. Porque identidade sem coragem não se sustenta, não se manifesta, não se impõe. Você precisa não apenas saber quem você é, mas ter coragem de viver essa identidade plenamente, sem medo, sem vergonha, sem recuar. E essa coragem está prestes a ser acesa dentro do seu espírito como um fogo que nada pode apagar. Agora que você deixou para trás a roupagem de vítima e veste a coroa de herdeiro, é hora de acender dentro de você a chama que nenhum vento pode apagar, a coragem. A coragem não é ausência de medo, mas a decisão de avançar mesmo quando o medo grita para você parar. É a chama divina que queima dentro do seu peito e destrói todas as correntes invisíveis que te prendiam à escassez, à vergonha financeira, à insegurança diante das oportunidades de ganhar dinheiro. Durante anos, o medo foi o carcereiro das suas finanças. Medo de tentar e falhar, medo de acreditar e se decepcionar, medo de declarar prosperidade e continuar na miséria. Esse medo construiu muralhas ao redor do seu dinheiro, impedindo que ele fluísse até você. Mas hoje, através do poder do Salmo 23, proclamado com autoridade, essa chama da coragem está sendo acesa e cada muralha de medo está sendo derrubada como palha diante do fogo. É essa coragem que coloca você ao lado do próprio Deus para guerrear e abrir as portas financeiras que se escancaram ainda hoje na sua vida. Quando o Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não é poesia, é decreto de coragem absoluta. Mesmo que as dívidas pareçam montanhas intransponíveis, eu não temo. Mesmo que o financiamento tenha sido negado 1000 vezes, eu não recuo. Mesmo que o empréstimo pareça impossível, eu não desisto. Mesmo que a oportunidade de comprar aquele carro pareça distante, eu permaneço firme, porque a coragem não é abalada pelas circunstâncias, ela permanece inabalável como rocha diante da tempestade. O medo, a vergonha e a dúvida são correntes invisíveis que aprisionam mais do que qualquer cadeia de ferro. Elas te impedem de acreditar que o dinheiro pode chegar hoje.
Elas te fazem duvidar quando uma oportunidade de ganhar dinheiro aparece. Elas te paralisam quando você deveria agir com ousadia. Mas a coragem é o fogo divino que destrói essas correntes de uma vez por todas. Quando a chama da coragem se acende dentro de você, as correntes da dúvida se derretem como cera sob o sol escaldante. A chama da coragem começa pequena como uma faísca, mas cresce até se tornar um fogo incontrolável. No início, você sente apenas um leve aquecimento no peito, uma sensação de que algo está mudando. Mas conforme você continua proclamando o Salmo 23 como decreto, conforme você se posiciona na sua nova identidade de herdeiro, essa faísca se transforma em brasas ardentes, e essas brasas se espalham até se tornar um incêndio espiritual que consome todo o medo, toda a insegurança, toda a limitação financeira que existia na sua vida. O medo não é mais dono da sua vida. Hoje, a coragem incendeia o seu espírito. E quando você caminha em coragem, o dinheiro que estava escondido começa a aparecer. Oportunidades que você nunca viu antes começam a se manifestar. Portas que estavam trancadas começam a se abrir sem que você precise forçá-las. Tudo isso porque a coragem é uma frequência espiritual que atrai prosperidade. Quando você vibra na frequência da coragem, o universo responde, te enviando aquilo que você tem coragem de receber. O inimigo recua quando a coragem se ergue dentro de você. Os demônios da pobreza fogem quando a chama da coragem brilha no seu olhar. As forças espirituais que bloqueavam seu dinheiro são desarticuladas quando você proclama com coragem que a escassez não tem mais lugar na sua vida. A coragem é uma arma espiritual mais poderosa do que qualquer espada de ferro, porque ela luta em uma dimensão onde o impossível se torna possível, onde o bloqueado se torna liberado, onde o negado se torna aprovado. E sabe o que acontece quando a chama da coragem se acende completamente dentro de você? Os céus respondem. Quando Deus vê um filho ou filha caminhando em coragem, Ele não fica em silêncio. Ele envia reforços. Ele despacha anjos guerreiros. Ele abre comportas celestiais. Ele força o dinheiro a se mover na sua direção. A coragem humana provoca a resposta divina. Sua ousadia de acreditar que o dinheiro vai chegar ainda hoje obriga o céu a agir em seu favor. E quando a chama da coragem se acende, os céus respondem com a invocação dos anjos guerreiros. Um exército de luz está prestes a descer ao seu encontro, trazendo consigo a abundância que você decretou, carregando cofres de ouro celestial que serão despejados sobre sua vida. Prepare-se, porque a guerra espiritual que libertará completamente suas finanças está prestes a começar. Quando a chama da coragem incendeia o seu espírito, os céus não ficam em silêncio. Portas se abrem na dimensão invisível, clarões de luz rasgam a escuridão espiritual, e um exército de luz começa a descer ao seu encontro. Esses não são anjos comuns que apenas observam, mas guerreiros celestiais equipados com espadas flamejantes, enviados especificamente para destravar o dinheiro que estava preso, para abrir os cofres que estavam selados contra você, para forçar as portas financeiras que pareciam eternamente fechadas. O Salmo 23, proclamado com autoridade e coragem, funciona como uma trombeta que ecoa por todas as esferas celestiais. E quando essa trombeta soa, legiões de anjos são despachadas com uma missão clara: executar o decreto de prosperidade sobre sua vida. Esses anjos não vêm sozinhos, eles trazem consigo legiões de anjos para empurrar as portas que prendiam o seu dinheiro e abrir os cofres que estavam selados contra você. Cada anjo tem uma função específica. Uns abrem portas, outros liberam recursos, outros guardam seu caminho, outros guerreiam contra as forças da escassez. O invisível começa a se tornar visível. Embora seus olhos físicos não possam ver, seu espírito sente a movimentação celestial.
Você pode não enxergar as asas que ressoam como trovões, mas você sente o impacto dessa descida no seu interior. A terra espiritual ao seu redor treme diante da descida do exército celestial. É como se o ar ficasse mais denso, mais carregado de poder, mais prenhe de possibilidades. Algo grande está acontecendo no mundo invisível e esse algo está prestes a transbordar para o mundo visível, trazendo o dinheiro que você tanto espera. As asas desses anjos guerreiros ressoam como trovões que ecoam de um extremo a outro do universo. Cada batida de asa é uma onda de poder que desmantela bloqueios financeiros. Cada movimento desse exército celestial reorganiza as circunstâncias materiais a seu favor. O dinheiro que estava parado começa a se mover. O financiamento que estava travado começa a ser processado. O empréstimo que estava negado começa a ser reavaliado. O cartão de crédito que estava bloqueado começa a ser liberado. Tudo isso porque um exército de luz foi despachado para executar o decreto que você proclamou através do Salmo 23. E cada anjo carrega uma missão específica relacionada à promessa que você decretou. Um anjo é enviado para abrir as portas do seu emprego ou negócio, garantindo que o dinheiro flua de forma constante. Outro anjo é despachado para influenciar decisões de pessoas que podem te ajudar financeiramente, fazendo com que aprovem aquele financiamento ou empréstimo. Um terceiro anjo é designado para proteger o dinheiro que está chegando, impedindo que seja desviado ou roubado no caminho. E um quarto anjo guerreia diretamente contra os demônios da miséria que tentavam manter você preso na escassez. O inimigo que parecia forte começa a fugir quando a legião de luz se aproxima. Os espíritos de pobreza que oprimiam suas finanças recuam em terror diante do brilho flamejante das espadas angelicais. As forças das trevas que bloqueavam suas oportunidades de ganhar dinheiro são desarticuladas e dispersas como névoa diante do sol. Não há poder maligno capaz de resistir quando o exército dos céus marcha em favor de alguém que decretou prosperidade com autoridade e coragem. E sabe o que isso significa para você? Significa que você não está mais sozinho nessa jornada financeira. Você tem um exército invisível, mas real, trabalhando em seu favor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enquanto você dorme, anjos estão abrindo portas. Enquanto você trabalha, anjos estão desbloqueando recursos. Enquanto você descansa, anjos estão guerreando contra as forças que tentam impedir seu dinheiro de chegar. Você se tornou o centro de uma operação celestial massiva, cujo único objetivo é garantir que a promessa do Salmo 23 se cumpra completamente na sua vida. Os portais celestiais não são abertos para qualquer pessoa, mas para aqueles que têm coragem de decretar, ousadia de acreditar e autoridade para proclamar. Você fez tudo isso, e agora os portais estão abertos. O exército desceu, as espadas estão desembainhadas. E se os anjos já estão posicionados, significa que a guerra espiritual está prestes a começar. Uma guerra que não será travada por você, mas a seu favor. Uma guerra onde a vitória já está garantida antes mesmo da primeira batalha. Uma guerra cujo resultado final é o dinheiro fluindo abundantemente para suas mãos ainda hoje. Os anjos já estão posicionados. As trombetas ecoam pelos céus e agora a batalha começa. O inimigo da sua vida financeira não está diante de você em carne e osso, mas é tão real quanto os grilhões que você já sentiu. São forças espirituais de escassez, principados de miséria, potestades de bloqueio financeiro que por anos mantiveram seu dinheiro preso, suas oportunidades travadas, suas portas de prosperidade trancadas. Mas hoje, através do poder do Salmo 23, decretado com autoridade, essas forças estão sendo confrontadas e derrotadas em uma guerra espiritual sem precedentes. São Miguel,
O arcanjo guerreiro mencionado nas Escrituras como comandante dos exércitos celestiais ergue sua espada flamejante e a escassez que bloqueava o seu dinheiro cai por terra diante da ordem divina. Cada golpe dessa espada celestial despedaça correntes invisíveis. Cada movimento desse guerreiro angelical derruba muralhas de impossibilidade financeira. A guerra não é simbólica, ela é real e está acontecendo agora mesmo enquanto você assiste a este vídeo. No mundo espiritual, uma batalha feroz está sendo travada pelo direito de você receber o dinheiro que Deus já liberou. Escassez, dívida e humilhação são tratados aqui não como simples circunstâncias infelizes, mas como inimigos espirituais reais que precisam ser esmagados. E eles estão sendo esmagados agora. Cada dívida é como um gigante derrubado pelo sopro do Altíssimo. Cada bloqueio financeiro é como uma muralha que cai como as muralhas de Jericó caíram ao som das trombetas. Cada porta trancada é como uma fortaleza que se rende diante do poder invencível dos exércitos celestiais que lutam em seu favor. E agora, enquanto essa guerra acontece, é hora de você proclamar a poderosa oração do Salmo 23, decretada com autoridade absoluta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, especialmente o dinheiro que preciso hoje. Ele me faz repousar em pastos verdejantes de abundância financeira, guia-me mansamente a águas tranquilas, onde o ouro flui como rio. Refrigera a minha alma e me guia pelas veredas da justiça financeira por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte financeira, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam e me defendem de toda escassez. Preparas uma mesa de abundância perante mim, na presença dos meus inimigos da miséria. Unges a minha cabeça com óleo de prosperidade e o meu cálice transborda de riquezas. Certamente que a bondade e a misericórdia financeira me seguirão todos os dias da minha vida e o dinheiro habitará na casa do Senhor comigo para todo sempre. Decreto agora que toda porta financeira bloqueada se abre. Todo empréstimo negado é aprovado. Todo financiamento travado é liberado. Todo cartão de crédito cancelado é reativado. Toda oportunidade de ganhar dinheiro se manifesta. Toda chance de comprar aquilo que preciso aparece. Decreto que o dinheiro que estava preso é solto, que os cofres celestiais se abrem sobre minha vida, que a abundância desce como chuva torrencial. Em nome de Jesus, eu tomo posse de tudo isso agora. O inimigo tentou segurar, mas foi esmagado pelo decreto. As forças que bloqueavam seu dinheiro tentaram resistir, mas foram dissolvidas diante do poder da proclamação. As correntes da miséria se rompem como vidro sob a espada de luz. Cada palavra que você acabou de proclamar foi como um martelo que quebrou algemas espirituais. Cada frase foi como um raio que destruiu fortalezas de escassez. A guerra está sendo vencida não através de esforço humano, mas através de decreto espiritual executado por anjos guerreiros. E enquanto a batalha acontece, você pode sentir a mudança no ambiente espiritual ao seu redor. É como se uma pressão que existia sobre suas finanças estivesse sendo removida. É como se um peso que oprimia suas esperanças de prosperidade estivesse sendo levantado. E de fato está. Cada golpe desfechado pelos anjos guerreiros remove camadas de opressão financeira que você carregava há anos, talvez décadas. Cada vitória conquistada nessa guerra espiritual libera novas ondas de prosperidade que começam a fluir em sua direção. Gritos de vitória ecoam nos céus, enquanto o último bastião da escassez é derrubado. Raios cortam o céu espiritual, anunciando que a batalha terminou em vitória total. As muralhas que cercavam seu dinheiro foram pulverizadas. Os gigantes que guardavam as portas da sua prosperidade foram abatidos. Os demônios que sussurravam derrota em seus ouvidos foram silenciados para sempre. A guerra acabou. E você venceu. Não porque você é forte por si mesmo,
mas porque você teve coragem de decretar, e um exército celestial foi enviado para lutar em seu favor. E quando a guerra termina, não basta apenas celebrar a vitória. É preciso tomar posse do território conquistado. As portas foram arrombadas, os cofres foram abertos, o dinheiro foi liberado. Agora é hora de atravessar essas portas, de se aproximar desses cofres, de estender as mãos e declarar com autoridade absoluta: eu tomo posse de tudo que foi conquistado em meu favor. E essa tomada de posse está prestes a acontecer agora. O inimigo já caiu, as correntes já foram quebradas e a batalha terminou em vitória. Agora é o momento de atravessar o campo conquistado e declarar com toda a autoridade que existe dentro de você: eu tomo posse do que me pertence. Vitória sem posse é incompleta. Você pode vencer todas as batalhas, derrubar todos os gigantes, abrir todas as portas, mas se não tomar posse do território conquistado, ele permanecerá vazio e sem efeito prático na sua vida. Tomar posse é o ato final que transforma a vitória espiritual em manifestação material. Com a espada do Salmo 23 levantada como estandarte de vitória, você não apenas vence, mas toma posse do dinheiro que chega hoje à sua vida como parte da herança divina. Observe que não estamos falando de dinheiro que talvez chegue amanhã, na próxima semana ou no próximo mês. Estamos falando de dinheiro que chega hoje. Porque quando você toma posse com autoridade, o tempo espiritual se acelera e o que levaria meses para se manifestar, acontece em horas. O que levaria anos acontece em dias. Tomar posse não é esperar passivamente que o dinheiro caia do céu. Tomar posse é uma atitude ativa de fé, onde você declara com convicção absoluta: eu recebo agora o dinheiro que foi liberado. Eu tomo posse agora das oportunidades de ganhar dinheiro que foram abertas. Eu assumo agora o controle sobre as finanças que foram desbloqueadas. É meu por direito divino, não por favor concedido. Eu não estou pedindo, eu estou tomando o que já é meu. Eu não estou suplicando, eu estou possuindo o que foi conquistado em meu favor. O território conquistado não pode ficar vazio, ele precisa ser ocupado. Quando os anjos guerreiros abrem as portas financeiras, mas você não atravessa essas portas com autoridade, elas podem se fechar novamente. Quando os cofres celestiais são destravados, mas você não estende a mão para pegar o que há dentro, eles podem ser trancados outra vez. A tomada de posse é o ato de atravessar as portas abertas, de estender as mãos para os cofres destravados, de pisar com firmeza no território da abundância que foi conquistado para você. O banquete está servido e você se senta à mesa como herdeiro legítimo, não como convidado de segunda classe que tem medo de pegar o que está na mesa, não como intruso que se sente indigno de estar ali, mas como filho que sabe que tudo aquilo foi preparado especificamente para ele. O dinheiro sobre a mesa é seu. O cálice de ouro transbordando de prosperidade é seu. O prato repleto de oportunidades financeiras é seu. Tudo foi preparado para você e agora você toma posse com gratidão, mas também com ousadia, sabendo que é seu direito legal e espiritual. E quando você assume essa postura de posse, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Os anjos que guerrearam em seu favor agora se posicionam como guardas do que foi conquistado. Eles não apenas abriram as portas, agora eles garantem que essas portas permaneçam abertas. Eles não apenas liberaram o dinheiro, agora eles protegem esse dinheiro no caminho até você. Eles não apenas derrotaram os inimigos, agora eles impedem que esses inimigos retornem. Sua tomada de posse ativa a guarda celestial permanente sobre suas finanças. Eu tomo posse do dinheiro que chega hoje. Eu recebo agora as oportunidades de ganhar dinheiro que foram abertas. Eu assumo agora o controle sobre o financiamento que foi aprovado, sobre o empréstimo que foi liberado, sobre o cartão de crédito que foi desbloqueado, sobre a chance de comprar aquele carro que foi manifestada.
Tudo isso é meu por direito divino e eu tomo posse agora em nome de Jesus. Ninguém pode tirar de mim o que Deus me deu. Nenhuma força pode roubar o que foi conquistado pelos exércitos celestiais. Eu sou possuidor legal da abundância que foi decretada através do Salmo 23. E sabe o que acontece quando você toma posse com essa autoridade total? A manifestação não para, ela não fica estática. O que você tomou posse agora começa a crescer, a se multiplicar, a se expandir. É como uma semente plantada em solo fértil que brota, cresce e produz frutos em abundância. A posse que você assumiu hoje é apenas o começo de uma escalada de manifestação que vai transformar completamente sua realidade financeira. E quando a posse é assumida com fé inabalável, a manifestação começa a escalar em proporções cósmicas, trazendo não apenas o suficiente, mas o abundante, não apenas o necessário, mas o transbordante. Ao tomar posse do território e se assentar à mesa da herança, algo começa a se mover em escala crescente. O que você declarou não para no instante da posse. Ele começa a se multiplicar, a se expandir, a ganhar proporções cada vez maiores, como ondas que se espalham sem fim sobre a superfície de um oceano infinito. O dinheiro que você tomou posse não é um valor fixo e limitado. Ele é uma fonte que jorra continuamente, uma nascente que nunca seca. Um rio que transborda para além das margens. É neste instante que o decreto do Salmo 23 não apenas libera o dinheiro, mas acelera sua chegada, multiplicando as portas abertas ao seu redor ainda hoje. O que começou como uma única oportunidade se transforma em múltiplas oportunidades. O que parecia ser uma só porta aberta, agora se revela como um corredor com dezenas de portas escancaradas de ambos os lados. A manifestação não é linear, ela é exponencial. A cada segundo que passa, a abundância ganha força, velocidade e magnitude. Cada ato de fé que você realizou desde o início deste vídeo gerou um efeito em cadeia no mundo espiritual. Seu like foi como uma pedra jogada na água, criando ondas que se espalham infinitamente. Seu comentário foi como um grito que ecoa de montanha em montanha, amplificando-se a cada eco. Sua inscrição foi como uma porta aberta que permite que outras portas se abram em sequência. Seu compartilhamento foi como uma semente plantada que produz uma árvore. E essa árvore produz 1000 sementes que produzem 1000 árvores. Tudo está se multiplicando, escalando, explodindo em manifestação crescente. Você está dentro de uma avalanche espiritual que não pode ser contida. O que começou pequeno no topo da montanha, agora ganhou velocidade e massa suficiente para arrastar tudo em seu caminho. Nada pode parar essa avalanche de prosperidade que está descendo sobre sua vida. Nem dúvidas, nem circunstâncias contrárias, nem pessoas negativas, nem forças espirituais inimigas. A escalada já começou e ela é imparável, inevitável, irresistível. O que começou como uma chave virando, agora se torna uma porta escancarada. O que era uma gotinha de abundância, agora se torna um rio caudaloso que inunda toda a sua realidade financeira. O que parecia ser uma pequena brecha na muralha da escassez, agora se revela como uma abertura gigantesca por onde a prosperidade flui como uma enxurrada sem controle. A cada segundo, a abundância ganha força e se aproxima mais de você. Ela não está vindo devagar. Ela está acelerando como um trem desgovernado na direção da sua vida. A escalada da manifestação funciona assim. Primeiro você decretou, depois você assumiu autoridade, depois selou com atos de fé, depois transformou sua identidade, depois acendeu a coragem, depois invocou os anjos, depois travou a guerra espiritual, depois tomou posse. E agora tudo isso junto cria uma pressão espiritual tão intensa que a manifestação não tem como não explodir no mundo físico. É como uma panela de pressão
que atingiu o ponto máximo e agora precisa liberar todo o vapor de uma vez. Como um rio que transborda e alaga as margens, a abundância que estava represada agora se solta e invade cada área da sua vida financeira. Seu emprego ou negócio será inundado de prosperidade. Sua conta bancária será inundada de depósitos inesperados. Suas oportunidades de ganhar dinheiro serão inundadas de convites e propostas. Tudo ao seu redor está sendo inundado pela escalada da manifestação que não pode mais ser contida dentro dos limites do mundo espiritual e agora transborda para o mundo material. Como fogo que se espalha pela floresta, a prosperidade que foi acesa dentro da sua vida agora se alastra, consumindo toda a escassez, queimando toda a miséria, incinerando toda a limitação financeira. Nada fica intocado. Cada área das suas finanças está sendo alcançada por esse incêndio de abundância. E quanto mais você crê, mais esse fogo se espalha. Quanto mais você declara, mais esse fogo consome. Quanto mais você toma posse, mais esse fogo se alastra até que não sobre nenhum vestígio de pobreza na sua vida. Como trovões que ecoam sem parar de horizonte a horizonte, o decreto do Salmo 23 continua ressoando nos céus, provocando ondas sucessivas de liberação financeira. Cada trovão é uma nova ordem sendo executada pelos anjos. Cada eco é uma nova porta sendo aberta. Cada ressonância é um novo cofre sendo destravado. O barulho é ensurdecedor na dimensão espiritual e o resultado é avassalador na dimensão material. Dinheiro chegando, oportunidades surgindo, portas se abrindo, abundância se manifestando sem parar. Mas toda escalada precisa de um selo, e o selo parcial do decreto está prestes a ser marcado. Porque a manifestação que está acontecendo agora não é o fim, é apenas o começo. Existe ainda mais poder, mais abundância, mais milagres financeiros preparados para você. E esse próximo nível exige um selo espiritual que garanta que tudo o que foi conquistado até aqui seja preservado e multiplicado ainda mais. O movimento que começou pequeno e ganhou proporções cósmicas não é mais apenas um sinal. Ele já está sendo selado. Uma parte do decreto foi carimbada no mundo espiritual, deixando marcas que não podem ser apagadas, garantias que não podem ser anuladas, contratos celestiais que não podem ser quebrados. O selo espiritual é como a assinatura de Deus em um documento legal que afirma: isto está decretado, isto está confirmado, isto está garantido. Este selo confirma que o dinheiro que parecia distante já foi liberado e agora nada pode deter o fluxo que o Salmo 23 decretou sobre sua vida. É como um carimbo real estampado sobre um pergaminho que declara você como herdeiro legal de toda a prosperidade celestial. É como uma assinatura no livro dos céus que registra oficialmente seu nome na lista dos prósperos, dos abundantes, dos financeiramente abençoados. Ninguém pode apagar esse registro, ninguém pode anular esse documento, ninguém pode quebrar esse contrato. O selo parcial funciona como a primeira prestação de uma herança gigantesca. Você ainda não recebeu tudo, mas já recebeu o suficiente para ter certeza absoluta de que o restante virá. É a confirmação de que o processo está em andamento, de que os mecanismos celestiais estão funcionando perfeitamente, de que a manifestação é inevitável. Quando Deus sela algo parcialmente, Ele está dizendo: isto é apenas o começo, tem muito mais vindo, mas quero que você saiba que é real, que não é ilusão, que vai acontecer completamente. É como um contrato assinado no céu que garante que o impossível já começou a se tornar realidade. Você pode não ver tudo ainda com seus olhos físicos, mas no mundo espiritual o contrato já foi assinado, carimbado, selado e arquivado nos registros celestiais. E quando algo é selado dessa forma, nem todo o inferno reunido pode impedir que se cumpra. Os demônios podem tentar atrasar, mas não podem cancelar. As circunstâncias podem parecer contrárias, mas não podem anular. O selo garante cumprimento total.
é apenas uma questão de tempo. O selo parcial é a garantia de que o decreto está vivo e ativo. Ele não ficou apenas no mundo das palavras. Ele se tornou uma força ativa que está reorganizando sua realidade financeira neste exato momento. Enquanto você assiste a este vídeo, enquanto você declara as palavras do Salmo 23, enquanto você toma posse da abundância, o selo está sendo impresso cada vez mais fundo na sua vida. É como uma marca de fogo que queima a pele e deixa uma cicatriz permanente. Só que esta marca não é de dor, mas de bênção. Não é de ferida, mas de prosperidade. Está marcado nos céus que você não viverá mais na escassez. Está selado nos registros angelicais que as portas financeiras da sua vida permanecerão abertas. Está carimbado no livro da vida que o dinheiro fluirá constantemente para suas mãos. Está confirmado pela corte celestial que você é herdeiro legal de abundância infinita. Nada pode apagar essas marcas. Nem seus erros passados, nem suas falhas presentes, nem suas dúvidas futuras. O selo é baseado não no seu desempenho, mas no decreto divino, não na sua perfeição, mas na autoridade do Salmo 23. É como chaves virando em fechaduras cósmicas, destravando cofres que estavam lacrados desde antes da fundação do mundo. Você ouve o som do selo sendo gravado, sente a energia espiritual sendo firmada ao seu redor. Está marcado, está selado, nada pode apagar. E se uma parte já foi confirmada, prepare-se porque o próximo passo é ainda maior, a restituição total. Tudo o que foi tirado de você, tudo aquilo que foi perdido, roubado, retido injustamente, está prestes a ser devolvido em porções multiplicadas. O selo que está marcado garante que o próximo ciclo será de justiça financeira, de recuperação de tudo o que o inimigo ousou tomar da sua vida. Prepare-se, pois as chaves da restituição estão sendo entregues agora. E é sobre isso que avançaremos a seguir. Agora, receba a certeza de que o decreto está ativo e nada pode deter a restituição que já começou. O selo já foi marcado e a garantia já foi liberada. Agora, o que estava retido precisa ser devolvido. É chegada a hora da restituição. No tribunal celestial, quando Deus decreta a restituição, o inimigo não tem escolha. Absolutamente tudo o que foi roubado, atrasado, negado ou bloqueado em sua vida financeira terá que ser devolvido com juros de honra e abundância. Não é mais só sobre dinheiro, mas sobre tudo que representa sua dignidade, seu crédito, sua autoestima, seu poder de compra. O Salmo 23 não é apenas decreto de abertura, mas ordem de retorno. Quando você afirma, nada me faltará, você está anunciando ao universo que não há mais espaço para lacunas, para buracos, para a falta. Os rios da restituição começam a fluir como torres de água liberadas de uma represa, trazendo não só o que era seu por direito, mas entregando de forma multiplicada. Cada porta que havia sido fechada à força agora se abre, escancarada pelos anjos do Senhor, trazendo recursos inesperados, oportunidades de ganhar dinheiro onde antes havia apenas dívidas ou escassez. Financiamentos que já tinham sido esquecidos voltam à pauta e se manifestam. Veja diante dos seus olhos espirituais, cofres antigos sendo abertos com chaves douradas, baús de oportunidades ressurgindo do pó, recursos represados sendo liberados como colheita dobrada. Essa restituição não é só material, é honra restaurada, é nome limpo, é crédito aprovado, é cartão recuperado, é a chance de comprar o carro finalmente acontecendo. O inimigo, que antes te via como vulnerável, agora precisa assistir tudo voltando para suas mãos. Ele é obrigado a restituir porque o selo foi firmado, porque o decreto foi ativado, porque você se posicionou como filho e herdeiro. As chaves que estavam escondidas são entregues às suas mãos e os portões se abrem diante de você. Agora, atente. A restituição não traz apenas dinheiro, mas traz honra,
alegria e novas oportunidades, portas melhores que as que se fecharam no passado. Prepare-se para acolher uma colheita que jamais imaginou viver. E se a restituição já começou, o próximo passo é a multiplicação sobrenatural. E é exatamente esse próximo ciclo que se inicia agora, multiplicando bênçãos, portas e recursos em sua vida. O que foi roubado já começou a ser devolvido às suas mãos. Mas o decreto não se contenta apenas em devolver. Ele multiplica. Ele transforma o pouco em muito. Ele expande suas fronteiras financeiras. Na régua celestial, a justiça nunca é de medida pequena. Ela é sempre de abundância. Você verá o dinheiro liberado se tornar diversas fontes de ganho. Verá empréstimos gerarem novas oportunidades. Verá o financiamento aprovado culminar em portas e negócios que transbordam prosperidade. A multiplicação do Salmo 23 é princípio eterno. Onde havia apenas necessidade, agora existe excedente. Onde havia limitação e preocupação sobre se o cartão de crédito duraria até o fim do mês, agora há crédito liberado, com saldo além do esperado. Onde havia um carro dos sonhos distante, agora há possibilidades de compra ampliadas e portas abertas para receber ainda mais. Veja sua vida como um campo fértil. Toda semente de fé plantada, cada atitude de engajamento, cada passo de coragem começa a produzir frutos inesperados. O pouco se torna muito, o que era limitado agora é sem medida. Chegam propostas de trabalho, parcerias de negócios, toda uma onda de favor celestial que constrói provisão sobre provisão. O campo da sua vida floresce com frutos que você não plantou, porque o céu decretou multiplicação. Cada porta aberta se divide em 10 novas portas, e a abundância corre como uma enxurrada imparável. Mas para sustentar essa multiplicação, é preciso blindar a mente contra a escassez. Não basta apenas receber, é preciso proteger o ciclo da abundância. Prepare-se para a etapa em que você aprenderá a proteger sua colheita. O jardim da mente blindada é o próximo território do decreto. A multiplicação já começou a se espalhar como enxurrada sobre a sua vida. Mas para que ela permaneça, a sua mente precisa ser blindada. É no jardim da mente que se decidem as colheitas do Espírito. O Salmo 23 não só entrega chaves de prosperidade, mas também couraça mental contra toda voz de escassez, medo ou sabotagem. Sua mente é como um jardim. Se você plantar incredulidade, colherá limitações. Se plantar fé, colherá abundância sem limites. Cada pensamento é uma semente. E, neste momento, as sementes da dúvida estão sendo arrancadas, e no lugar delas florescem árvores de abundância. Visualize um muro de proteção construído ao seu redor, um escudo flamejante protegendo cada ideia próspera. A mente se torna uma fortaleza iluminada, onde nenhuma seta de miséria pode penetrar. O medo não terá mais espaço no seu jardim interior. Você é blindado mentalmente para não aceitar aquilo que não está debaixo da promessa. Quando a dúvida tentar se infiltrar, lembre-se, você está protegido pelo decreto. Nenhum ataque poderá sabotar o ciclo de multiplicação que se estabeleceu. E quando a mente está blindada, a porta final da herança se abre diante de você. Agora, prepare-se para receber o ápice, a última chave, o decreto supremo, a porta final da herança. A porta já se abriu diante de você, e agora não há mais barreiras. É chegada a hora do decreto supremo, da palavra proibida e oculta que muda para sempre o destino da sua vida. Tudo até aqui foi preparação para este instante. Cada selo, cada guerra, cada ciclo de restituição e multiplicação. Agora, sobre o altar da fé, proclame o Salmo 23 com a autoridade de quem sabe o que veio buscar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em dinheiro, em oportunidades, em milagres financeiros. Ele me faz repousar nos pastos verdejantes da abundância. Conduz-me às águas tranquilas, onde flui o ouro do favor. Mesmo no vale da sombra da morte financeira, não temerei,
pois tua mão aprova meu cartão, libera meus empréstimos, multiplica meu crédito. Preparas uma mesa diante de mim, onde negócios se concretizam, contratos são assinados, recursos jorram além do esperado. Unges minha cabeça com óleo de prosperidade, e o meu cálice transborda com renda, parceria, auxílio, financiamento. Sei que tua bondade e tua provisão me seguirão todos os dias da minha vida. Hoje, decreto: o dinheiro chega, o financiamento é liberado, o empréstimo é aprovado, o carro chega, o crédito é multiplicado, o impossível financeiro se faz possível agora. Está decretado, eu recebo agora. Nada pode impedir. Volte a este decreto por 3 dias seguidos e proclame a cada vez, até que a abundância transborde sem medida. Nos comentários, escreva: eu tomo posse deste decreto. Compartilhe o vídeo como ato de fé e fortaleça o pacto multiplicador. Selamos juntos essa vitória. O pacto está consumado. Sua vida financeira nunca mais será a mesma.